Vamos falar um pouquinho agora a respeito do artigo 344 do Código Penal. O artigo 344 ele passou por uma alteração no parágrafo único, né? E nós temos ali uma causa de aumento que foi inserida em 2021, né? Uma causa de aumento de pena de 1/3 se o crime, né, de 1/3 a metade, se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, isso é importante, né? A gente chama a atenção de vocês logo de cara para essa alteração super recente, tá? O que esse tipo penal trata? Ele fala ali, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. O objeto jurídico aqui, que a norma tutela, é a administração da justiça. Num segundo momento, o legislador também quer resguardar aqui a integridade física, a liberdade psíquica dos personagens, né? Das pessoas que fazem parte do processo propriamente, tá? Quem que é o sujeito ativo? Pode ser qualquer pessoa, porque aqui a gente está diante de um crime comum. Por outro lado, quem vai ser sujeito passivo é o Estado. De forma secundária, a gente pode falar como sujeito passivo na figura daquele indivíduo que sofreu a coação, tá? E qual que é a conduta punida aqui, gente? O legislador, ele pune aqui o ato de usar, ou seja, de você empregar propriamente uma violência, que é uma coação física em sentido amplo, né? Ou então uma grave ameaça, que é aquela intimidação, mas tem que ser justa, séria, tá? Que tem esse caráter intimidatório propriamente. E essa violência, essa grave ameaça, tem que se direcionar a quem? Ao juiz, ao delegado, ao promotor, né? Ou à parte, ou qualquer pessoa que faça parte, né? Que funcione, que intervenha ali naquele processo. Eu posso ter um escrivão, um perito, um tradutor, um intérprete, uma testemunha, até mesmo um jurado, tá? Tem que se dirigir ali a qualquer pessoa que funcione, então, que seja chamada para intervir no processo judicial. Vale dizer que o processo pode ser tanto civil quanto criminal. A gente fica muito com o processo penal na cabeça, mas pode ser tanto civil quanto penal, tá? Pode ser um procedimento policial, um inquérito, pode ser um procedimento administrativo ou até mesmo uma questão relacionada ao juízo arbitral. Tudo isso direcionado aqui. O cidadão tem que ter interesse, né, de satisfazer o seu interesse próprio ou alheio, tudo bem? O fato de ter várias coações no mesmo processo não vai desnaturar essa unidade do crime, tá? Isso é importante, tá? Isso vai ser ponderado lá na frente, na hora que o magistrado for fixar a pena conforme o artigo 59, tudo bem? Esse tipo penal, ele vai ser punido sempre a título de dolo, tá? Dolo do quê? Nessa vontade consciente aí de empregar violência ou grave ameaça contra aquele indivíduo que faça parte, que esteja ali no processo judicial, policial, administrativo, ainda no juízo arbitral. O tipo penal, pessoal, ele tem uma finalidade especial. Qual que é essa finalidade especial? Ou seja, o agente ele tem que buscar com esse comportamento satisfazer um interesse próprio dele, pessoal. Essa é a finalidade que o sujeito busca ao realizar esse tipo de conduta. Se a gente não tem esse interesse próprio aí de satisfazer o interesse próprio alheio, a gente pode falar até de um outro crime, mas não do tipo penal em análise aqui, tá? Dá para falar em concurso de crimes? Veja só, o legislador ele coloca ali para nós, né, que o sujeito ali, ó, ele vai usar de violência com o intuito de favorecer ali, né, grave ameaça ou violência, favorecer interesse próprio ou alheio. Mas aqui no preceito secundário, ele traz ali que o sujeito vai responder, além disso, né, com a pena de 1 a 4 anos, a multa, a pena correspondente à violência, tá? Então aqui a gente vai falar mais uma vez, né, num concurso formal impróprio, tá? Você tem uma ação, duas condutas, tá? O sujeito ali tem uma só conduta, perdão, uma ação, e tem dois resultados, tem desígnios autônomos, acaba tendo mais de um resultado. Por isso que a gente vai somar a pena, é isso que o legislador quer dizer para nós no preceito secundário. E a ação penal aqui? A ação penal ela é pública e incondicionada.
A gente vem de uma série de tipos penais que a ação penal é pública incondicionada, e aqui, mais uma vez, a gente continua falando de um tipo penal cuja ação é pública incondicionada. Na sequência, eu quero falar para vocês o artigo 345, que fala de exercício arbitrário das próprias razões, tá? Esse tipo penal diz respeito àquele sujeito que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele pode até ter razão, a pretensão dele é legítima, tá? Só que ele não espera as vias adequadas, tá? E acaba procurando ali pelas próprias mãos satisfazer a pretensão que ele tem. Tá? Aqui a pena vai ser de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência também, tá? Assim como a gente viu no tipo penal anterior. Tudo bem? E o sujeito ativo aqui? O sujeito ativo é qualquer pessoa, tá? O sujeito ativo, se ele for funcionário público, a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Porque a gente pode falar aí em um abuso de autoridade propriamente, tá? Então tem que tomar cuidado quando a gente estiver diante de um agente que ele é funcionário público, um agente que seja servidor, tá? O que mais que a gente tem aqui? O sujeito passivo, ele vai ser o Estado. Por que o Estado? Porque ele que é o titular daquele interesse penalmente tutelado, né? Só que aquele indivíduo que sofreu aquela ação, muitas vezes, embora travestida aí, embora dotada de legitimidade, ela acaba, né, sendo um ilícito penal porque o autor não se vale das vias adequadas. Então, aquele que recebe aquela ação, ele figura como vítima aqui. Então, o Estado e aquele indivíduo, né, surpreendido com aquela ação, tá? Os dois são vítimas aqui. Qual que é a conduta? A conduta nesse tipo penal, ela é uma só, tá? Por quê? É fazer justiça com as próprias mãos. Só que tem uma liberdade na forma de execução. Ele pode executar essa conduta de qualquer forma. Você tem uma vasta maneira de executar essa conduta, tá? Ou seja, ele pode se valer da maneira que ele quiser para fazer ali justiça com as suas próprias mãos, tudo bem? Aqui, a gente sempre pensa ali que o particular, eles têm aquele pretexto de realizar o interesse próprio, pessoal dele, e acaba arbitrariamente empregando os meios que ele julga necessários, tá? E é aí que a gente tem o problema, o excesso, tá? Ele ignora que o Estado é que possui o monopólio, que é da administração da justiça. Ele passa, então, a agir como se ele fosse o responsável, como se fosse o magistrado, e decide de acordo com o que ele acha melhor. Então, é importante que ele tenha uma pretensão legítima, que haja um direito que fundamente a pretensão dele. Só que ele acaba atuando, né, achando que ele por si só pode resolver o seu problema. Tem que um outro ponto importante, a pretensão tem que ser legítima ou ao menos revestida de legitimidade, tá? Suposta ou putativa, tudo bem? É possível que a gente tenha algumas hipóteses que sejam excepcionadas? É. Quando? Ora, às vezes, né, você tem uma situação ali de legítima defesa, então, nesse caso, há uma exceção. E quando o legislador ele coloca ali salvo quando a lei o permite, ele está falando exatamente disso, tá? Esse tipo penal ele é punido a título de dolo, tá? Um dolo ali em satisfazer, né, um direito por meios próprios. Com relação ao momento que ele vai se consumar, a gente tem duas correntes, mas aqui tem prevalecida, majoritária, diz que é um crime formal. Então, precisaria da efetiva caracterização, para a caracterização da efetiva satisfação da pretensão do autor. Para quem entende que é formal, basta ele empregar um dos meios previstos no tipo para que haja consumação, ainda que ele não obtenha êxito, tá? Pouco importa se é formal ou material, né? Ou seja, para ambas as correntes, a gente pode falar em tentativa, tá? E o concurso de crimes?
O prefeito secundário fala da mesma hipótese que a gente viu lá atrás, concurso formal impróprio, então, que vai somar as penas, tá? Previsto lá no artigo 70, tudo bem? Se a gente tiver aqui uma conduta em que o sujeito não emprega a violência, a ação penal aqui, pessoal, ela vai ser privada. Se o indivíduo ele se vale da violência, tá? A ação penal aqui ela é pública, tá bom? Então tomar cuidado com isso, tá? E ela vai ser pública incondicionada, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, a gente vai falar aqui sobre o artigo 347. O que o legislador traz para nós no 347? Ele fala ali sobre fraude processual, né? O indivíduo aqui ele inova de forma artificiosa na pendência de um processo civil administrativo, né, o estado de lugar de coisa ou de pessoa com o fim de induzir o juiz ou o perito a erro, tá? O que você está tutelando aqui? Mais uma vez, a administração da justiça, mais precisamente o desempenho das funções jurisdicionais, no que diz respeito à boa-fé, honestidade processual, tá? O dispositivo, ele procura, então, coibir esse artifício malicioso, né? Aquela ideia de você querer ludibriar o magistrado, tá? E acabar obtendo com isso um injusto proveito. Aqui a gente costuma usar a expressão estelionato processual. E o autor pode ser qualquer pessoa, pode ser praticado por qualquer um, vítima, acusado, ou mesmo até um próprio advogado, dependendo da circunstância. Pode ser, inclusive, um indivíduo que tenha ou não interesse no processo, porque o tipo penal não fala que o indivíduo tem que ter interesse. Então, pouco importa se ele tem ou não interesse efetivo, ele pode ser responsabilizado por essa figura. Qual que é a conduta aqui? O tipo aqui, ele se traduz, né, na expressão inovar artificiosamente. Daí vem ali dizendo que de que forma? Olha, um fraude, ele pode modificar, alterar o estado de um lugar, ele pode ali, né, mudar o lugar da coisa. Por exemplo, você tem ali manchas de sangue numa peça de roupa, ele vai lá e muda, né? Ele limpa, derruba uma árvore, muda um aspecto físico, né, de uma pessoa. Ele cria uma situação que seja capaz de iludir, de induzir o juiz ou mesmo o perito a erro. Os objetos desse crime, né, os objetos materiais, eles são taxativos, porque o legislador traz especificamente essas situações para nós, tá? E a gente tem que pensar que é direcionado à existência de um processo, né, civil ou administrativo. Também está expresso no tipo penal. Dá para falar em condições do processo penal? Dá, basta a gente analisar o que vem logo na sequência, tá? Quando nós olhamos ali no parágrafo único, que diz lá se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Mas a figura do caput é na pendência de processo civil ou administrativo, tá? Então, vamos nos atentar a esses pontos no nosso estudo, tá? Esse tipo penal, né, ele traz aqui para nós também uma punição a título de dolo. O sujeito tem que ter vontade, né, consciente de inovar artificiosamente, sabe, no processo judicial, administrativo. E inovar em que sentido, né? A gente já falou, alterando o estado de lugar, né, de coisa ou de pessoa, tá? Por que eu falei para vocês processo judicial, tá, de forma ampla? Por conta que a gente viu ali da figura do caput e nós vimos também ali a figura prevista no parágrafo único, tá? Por isso que eu usei essa expressão com vocês, tudo bem? Dá para a gente pensar aqui se você tem a consumação do delito no momento em que o agente, né, realiza aquela conduta,
Ou seja, não precisa que o juiz seja efetivamente ali, ou o perito, enganado. Quando você tem uma ação que é revestida, né, de idoneidade suficiente para induzir aqueles personagens em erro, né, já é o que basta para nós, tá? Então, já é suficiente. Se isso já basta, ainda nós temos ali o quê? Um tipo penal. Vamos pensar um pouquinho aí no que a gente já estudou? É um tipo penal que ele traz ali um crime formal ou de consumação antecipada, não é verdade? Por conta disso, tem muitos autores que dizem que não dá para ter tentativa, tá? Porque é formal, mas ainda tem aqueles que dizem que dá para fracionar a conduta e ter crimes, como o professor Noronha, por exemplo, e concorda que é possível ali a gente falar em tentativa, tá? A ação penal aqui também é pública incondicionada, pessoal. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho do 349, né? Vamos continuar aqui, aproveitar que a gente está indo bem, né? Eu quero falar do 349 e eu também vou falar com vocês do 348, tá? Favorecimento pessoal. Vamos para o 348 primeiro, seguindo a ordem aqui do código, né? No 348, o legislador ele diz o seguinte: auxiliar, né, a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime que é combinada a pena de reclusão. Olha lá, esse tipo penal, né, ele traz aqui mais uma vez uma figura que tutela, né, o andamento da administração da justiça. O sujeito ativo aqui, qualquer pessoa também, porque é um crime comum. Qualquer um pode praticar. Inclusive, a vítima do fato anterior também pode cometer esse crime, tá? Se a hipótese é de favorecimento em proveito próprio, tá? Não dá pra gente falar nessa figura. Então, não dá para ter um autofavorecimento, tudo bem? Também vai inexistir o crime do 348 se o autor, né, participou de qualquer modo do crime antecedente, também não vai ser beneficiado, tá? Não vai ser punido, perdão, pelo 348, não tem razão de ser, tá? Quem vai ser sujeito passivo aqui? O sujeito passivo vai ser o Estado. A autoridade pública ali, judicial, policial, administrativa, que foi diretamente afetada com a conduta do agente. O que é a conduta? O que a norma, né, vai, né, trabalhar aqui? Ela pune aquele sujeito que presta uma assistência para alguém ali que acabou de cometer um crime. É isso que o legislador está falando para nós no 348. Por isso que chama favorecimento pessoal. Presta um auxílio pessoal para aquele indivíduo. Com que objetivo? De subtrair ele da ação da autoridade, impedindo ali as atividades judiciárias, tá? Só vai ter o tipo penal se esse auxílio for realmente concreto, efetivo. Então, é importante tomar cuidado com isso, senão nós não iremos falar desta figura específica. Vai ser punido de que forma? Só título de dolo, tá? Dolo no quê? Aquela vontade do agente de efetivamente prestar um auxílio material para o autor do crime anterior, tá? Para que esse ali oculte se oculte, né, da ação da autoridade. Veja só, tem um outro ponto importante. Não importa se o agente que auxilia, né, aquele que fugiu, acredita que a perseguição é justa ou injusta. Quer dizer, o que? Eu tô ajudando porque eu acho que é injusto, que ele não deveria ser preso, ser punido. Isso é irrelevante para fins penais, tá? É irrelevante para nós aqui. Ele acaba ali nessa dúvida, né? No máximo aqui, a gente poderia falar num dolo eventual, mas o crime existe da mesma forma. Tudo bem?
E a consumação aqui vai acontecer quando, tá? Olha, alguns autores dizem que é crime formal. Então, assim que o sujeito presta o auxílio, consumou, ainda que o criminoso ali não tenha sucesso. Tem autor que diz que é material, e daí, sendo material, ele precisa ali ter sucesso efetivo nessa empreitada, ainda que momentâneo, senão não vai dar. Tá? As duas correntes admitem tentativas, as duas correntes são bem aceitas, tá? Mas a gente tem que anotar essa ponderação, que tem duas posições aí existentes para nós, tá bem? Nós temos aí ainda, né, situações no parágrafo 1º, que diz que se ao crime não é combinada a reclusão, a pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa, e se quem presta auxílio ascendente, descendente, cônjuge, irmão, criminoso, fica isento de pena. Então, a gente tem uma figura privilegiada no parágrafo 1º e uma escusa absolutória no parágrafo 2º, tá? Enquanto em um a gente tem ali uma punição menor, no outro a gente tem ali uma isenção de pena, tá? E a ação penal vai ser pública incondicionada aqui também, seguindo aquilo que a gente já vem falando, né? Várias vezes a professora está repetindo isso para vocês, né? E vamos falar um pouquinho aqui do 349, para a gente não perder o foco e se continuar na nossa linha aqui, nos mesmos tipos penais, né? Tipos penais correlatos, tá? Favorecimento real. O que eu tenho aqui? Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio, né, destinado a tornar seguro o proveito do crime. Olha só, segue na mesma linha do que a gente já vinha trabalhando. Mas aqui o que a gente tem? O objeto jurídico aqui é o regular andamento da administração da justiça. E o sujeito ativo? Qualquer pessoa, tá? É óbvio que aquele que contribuiu para o crime anterior fica fora daqui, assim como a gente já falou lá atrás. E o sujeito passivo? Quem que vai ser vítima? O Estado e, secundariamente, a vítima do crime anterior, tá? O que você está punindo aqui? Ora, aquele sujeito que está prestando um auxílio para alguém. E quem que é esse alguém? O criminoso. E ele presta um auxílio fora daqueles casos de coautoria, ou mesmo numa hipótese de receptação, ou um caso, né, que você, né, casos que você teria a responsabilização pelo tipo penal que foi efetivamente praticado lá atrás, ou ele responderia com um receptador. Ele presta um auxílio para tornar seguro o proveito do crime. O seguro ali da contravenção penal, toma cuidado, tá? Porque a doutrina diz que quando a gente fala em contravenção penal, não seria crime. Se vocês forem olhar, eu tenho o manual aqui em mãos comigo também, né? Seguindo o autor que a gente vem utilizando, tá? Que é o professor Sanches, ele diz o seguinte: olha, se for para tornar seguro proveito de contravenção, é um indiferente penal, tá? Quer dizer o quê? Não é crime, tá? Não é o tipo penal do 349. Aqui, pessoal, tomar cuidado. Lá no 348, né, o sujeito, ele busca ali ajudar para o criminoso fugir. Aqui no favorecimento real, ele busca auxiliar para que ele consiga ocultar o proveito do crime. Então, um é a figura pessoal do criminoso e aqui é o proveito, a coisa em si. Por isso que a gente fala em favorecimento pessoal no 348 e aqui em favorecimento real, tá? No 348, a gente tem, né, como eu falei há pouco para vocês, a questão do crime ser considerado, né, por parte da doutrina material, outros dizem que seja formal, mas há um prevalecimento aí, um caminho mais no sentido de que é material. Aqui no favorecimento real, prevalece que é formal, tá? Lá no favorecimento pessoal, a gente tem escusa absolutória, aqui a gente não tem,
Então, tomar cuidado, tá? Por que lá a gente tem aqui, a gente tem, porque por lá, no 348, você busca beneficiar, vamos colocar aí, a figura do criminoso. E aqui é o que ele recebeu de vantagem. Você vai dizer que vai ter escusa absolutória para ascendente, descendente, cônjuge, irmão, convivente, né? Considerando aí uma analogia da doutrina, da jurisprudência, para ele? Pô, não dá, né, gente? Isso é demais daí. Só vai ser punido a título de dolo também, tá? O dolo de prestar auxílio para aquele agente do crime anterior, para que ele consiga tornar seguro o proveito do crime. Ainda que ele não consiga efetivamente assegurar o proveito, tá? Porque prevalece que é formal, tudo bem? E a tentativa possível e a ação penal continua aqui mais uma vez pública e incondicionada, galera.